pessoas precisam ouvir isso. O primeiro bloqueio é a nossa própria mente. Quando a pessoa recebe a oração em línguas ou começa a falar, a mente dele, que não está acostumado com o espiritual, com o sobrenatural, trava. Ele pensa, eu estou imitando alguém. Será que vou blasfemar? Será que isso é da carne? Ele pensa que talvez é da carne. Ele pensa que pode estar blasfemando, pode blasfemar. Ele pensa que está imitando alguém. Então, o primeiro bloqueio que nós encontramos na igreja sobre esse assunto, e a pessoa não receber, ela quer receber e não consegue receber, ou já recebeu, está na sua própria mente. Como a irmã até falou agora há pouco, começou a falar, porque às vezes já vem as palavras para a pessoa falar e ela se trava. Eu lembro que eu orei para um irmão e ele falou assim, pastor, e eu falei, fala. Ele falou, não falei, porque a palavra é estranha. E aí nós vamos falar de outro bloqueio que tem a ver com isso. Mas, então, o primeiro bloqueio que existe sobre a oração em língua, porque a pessoa não recebe, na verdade, ela já recebeu muitos, que eu vou orar sobre isso. Muita gente pergunta, pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu sempre faço a mesma pergunta, teve algum dia, em algum culto, numa vigília, numa oração, numa adoração, em casa, na igreja ou no monte, em algum lugar, você sentiu que ia falar alguma coisa e você se segurou? E aí muitos falam, pastor, teve um culto, teve um lugar que parecia que ia enrolar minha boca, parecia que uma palavra, e eu me segurei, pensei que... Quando eles falam isso, eu falo, irmão, você já recebeu, é só liberar essas palavras. Porque outro pensamento errado, porque o bloqueio está na mente, porque às vezes a pessoa escuta testemunhos de irmãos que falaram, quando eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo, ele viu a janela, o teto se abriu, o fogo vinha, ele viu e de repente ele foi tomado e começou a orar em línguas, rodou, pulou, saltou. Então muitos acreditam que quando ele for receber o batismo do Espírito Santo, ele tem que ter uma experiência sobrenatural, e nem todos têm essa experiência sobrenatural. Eu não vi nada quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu senti depois que eu recebi, mas não vi. Então, quando a pessoa pensa que vai ter que ver, vai ter que ser algo forte, vai ser tomado, e aí vai ser algo de Deus, aí ele cria um bloqueio, porque às vezes vem sutil, vem umas pequenas palavras, ou uma sílaba, e ele mesmo bloqueia, porque ele acha que é da mente dele, ele acha que está imitando, ele acha que pode ser da carne, pode estar blasfemando, e tudo isso ele trava e não deixa fluir. Então, meu irmão, vê as palavras, flui as palavras, deixa sair as palavras, fale as palavras. Então, se essa live chegar em alguém que tem esse tipo de bloqueio, fale essas palavras, libere essas palavras. Você já recebeu, só liberar. E esse bloqueio está na mente. Primeiro porque é algo espiritual. Nós vamos falar de outro bloqueio ligado com isso da mente. Então entenda isso. A pessoa já recebeu e ela só precisa liberar essas palavras. Então muitos irmãos, já orei por eles na verdade não foi nem receber o batismo do Espírito Santo, que já tinha recebido. Eu era assim, infelizmente, me baseava na experiência do outro. Aí pensava que assim que eu falasse em língua, ia sentir um fogo. Mateus disse que era assim, Líria, exatamente isso. Essa é a grande barreira. Principalmente nós ficamos escutando esses testemunhos, que é maravilhoso, e acontece, e é verdadeiro. Que é experiência individual. Eu falei uma vez em outra live do batismo do Espírito Santo, que tinha uma parente minha que recebeu do meu lado, e ninguém viu, né? Ela não pulou, não saltou. Foi algo sutil, e ela apenas falou as palavras. Ela apenas liberou as palavras. Então, primeiro, libera as palavras. Isso é o batismo do Espírito Santo, primeira evidência, a oração em línguas. Às vezes a pessoa já vem acompanhando e com o sentimento, ela sente um fogo, sente uma alegria, sente algo forte, ou às vezes nem sente nada. Por isso que às vezes a pessoa tem dúvida, porque fala assim, mas eu não senti nada, eu só falei. É isso. Às vezes o sentimento vem depois, às vezes vem uma semana depois, vem 2 semanas depois. O importante é você receber essas palavras espirituais, essa linguagem espiritual da oração. E aí as outras coisas vêm. Então, quando nós se baseia na experiência, como diz o irmão Mateus, no outro, nós se poda. Mas a minha experiência foi tão diferente.
E é interessante isso. Mesmo que a experiência do outro foi algo sobrenatural, não quer dizer que ele recebeu mais poder do que você. Entenda isso. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo de uma experiência sobrenatural, glória a Deus. E o outro recebeu um batismo com o Espírito Santo e às vezes nem sentiu tanta coisa. Na verdade, Deus está dando uma chave para ele, para os dois, que é a oração em línguas. E quanto mais ele usar esta chave, é o que vai fazer a diferença para cada um. Alguém pode ter uma experiência sobrenatural na hora que foi batizado e não orar pouco. E o outro que teve uma experiência que nem sentiu tanta coisa e de repente ele está orando, com certeza ele vai ter muito mais poder do que aquele. Porque na verdade os dois estão recebendo uma chave, como é uma chave do sobrenatural, uma chave que vai destravar os outros dons, uma chave que vai liberar uma unção sobrenatural. Não adianta nada ter uma experiência sobrenatural no começo e não continuar em prática, não colocar no dia a dia, não vai adiantar. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.